Olá pessoal, a pergunta de hoje é: o que é VO2 máximo? O consumo máximo de oxigênio. Então vejam bem, o consumo máximo de oxigênio é a máxima produção de energia aeróbia que eu tenho num determinado tempo. O máximo de energia que eu consigo gerar a partir do metabolismo aeróbio num determinado período. O VO2 máximo, ou o consumo máximo de oxigênio, ele depende de dois fatores. Depende do débito cardíaco e também da diferença artério-venosa de oxigênio. O débito cardíaco, ele é resultado então da sua frequência cardíaca, que é quantas vezes o seu coração bate no minuto, batimentos por minuto, e também da quantidade de sangue que é ejetada do coração a cada batimento, que se chama volume sistólico. Então, conforme o seu coração bate mais rápido e ejeta mais sangue a cada batimento, ele vai ter um débito cardíaco maior, que é a quantidade de sangue bombeada em um minuto. Ok? Então, o VO2 máximo ele depende do débito cardíaco e também da diferença artério-venosa de oxigênio. O débito cardíaco é o componente central do VO2 máximo e o componente periférico é a diferença artério-venosa de oxigênio. Nós percebemos que as artérias elas levam o sangue para os músculos, né, onde as trocas gasosas ocorrem entre os capilares e o músculo, e depois as veias são os vasos que retornam para o coração. As artérias, os vasos que saem do coração, naturalmente saem com uma concentração maior de oxigênio, enquanto que as veias, que são os vasos que retornam o sangue para o coração, terão um conteúdo de oxigênio menor. Okay? A quantidade de oxigênio que eu consegui extrair do sangue circulante é a diferença artério-venosa de oxigênio. Por exemplo, se aqui nas artérias eu tivesse 10 unidades de oxigênio e sobraram apenas 2 unidades de oxigênio nas veias, a diferença foi de 8 unidades. Essas 8 unidades eu extraí para o meu músculo. Então, 8 seria a diferença artério-venosa de oxigênio. A diferença entre o conteúdo de oxigênio da artéria para o conteúdo de oxigênio na veia. Então, é a diferença artério-venosa de oxigênio, que é a quantidade extraída de oxigênio do sangue circulante. O VO2 ele tem um componente genético importante, né? Provavelmente 80% aí, próximo disso, do seu VO2 depende da sua genética. Dessa forma, o VO2 ele não é um grande preditor de performance, né? Embora ele seja aí, necessário para o bom desempenho no alto nível. Por exemplo, numa performance esportiva de natureza aeróbia, não é só o consumo máximo de oxigênio que vai levar o meu atleta a ser campeão. Ele precisa ter o limiar anaeróbio muito bem desenvolvido, ele precisa ter uma ótima resistência muscular localizada, né? Entre outros aspectos aí, bioquímicos e fisiológicos. Para a medida direta do VO2 máximo, seria necessário um analisador de gases. Então eu inspiro oxigênio e também expiro oxigênio. E a diferença de oxigênio entre o que é inspirado e o que é expirado é o que eu consegui consumir, né? Como é difícil no dia a dia a gente utilizar um analisador de gases, então a gente parte para métodos aí indiretos, né, para estimar o consumo máximo de oxigênio. Por exemplo, pode-se utilizar um teste simples, que é o teste de Cooper,
né? O teste de Cooper ele não é um teste de VO2 máximo, ele é um teste de performance. O que você obtém, né, como medida no teste? Os metros percorridos. Né? Em 12 minutos de corrida, quanto mais metros você percorrer, vai ser melhor o seu VO2 máximo. Mas é uma estimativa. Para aquela performance obtida, também é necessário ter, como eu disse, resistência muscular localizada, limiar anaeróbio elevado. Então, são outros fatores que também contribuem para a performance no teste. Nós utilizamos esta equação aqui, em que o VO2 máximo, né, em mililitros por quilo por minuto, né, ele é igual à distância percorrida em metros, menos 504,9, e esse resultado eu vou dividir por 44,73. Então vejam bem, não é porque o sujeito ele tem um alto consumo de oxigênio que ele consegue realizar atividade totalmente aeróbia dentro desse máximo consumo de oxigênio. Se ele estiver destreinado, se ele tiver o seu limiar anaeróbio pouco desenvolvido, mesmo que ele tenha uma possibilidade de consumir uma quantidade maior de oxigênio, ele não consegue chegar lá, porque o sistema anaeróbio vai ser ativado antes disso e vai levar ele à exaustão por outros fatores. Muito bem, pessoal. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês, conversando sobre a fisiologia do exercício, né? E em breve estaremos aí novamente. Grande abraço.